Olá, pessoal! Mais um podcast CGTech, iniciando aqui com um convidado super especial, Bruno Sevieri. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite aqui da CGTech. Imagina, é um prazer te receber, uma pessoa que eu gosto muito. Inclusive, a gente trabalhou junto na empresa Quality, né, 2009, a gente ficou até 2014 trabalhando junto, não foi? Que eu saí em 2014. Isso, E foi um você bom continuou, tempo. né? Fiquei um pouquinho só a mais. A mais. Legal, muita coisa legal que a gente fez nessa empresa, né? E trouxe como experiência para cá, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bruno, síndico profissional, né? Especialidade em alto padrão e corporativo, militar da reserva, que teve atuação por 9 anos. Me conta um pouco sobre o Bruno, como que você chegou, né, na sindicatura, porque, cara, você era da segurança, né? Eu lembro que você atuava muito forte na parte de segurança, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre você. Bacana, obrigado. É uma jornada difícil, né? Complexa, porque a gente, quando entra para a área de segurança pública, o pessoal sempre vai olhar você como um agente de segurança. Sim. E lá eu desenvolvi um trabalho muito diferente do que uma segurança convencional. A gente trabalhava com um trabalho que era voltado para a área corporativa, fazendo uma analogia com o meio corporativo, né? E no final da minha jornada lá dentro, desses 9 anos, né, nos últimos 5 anos e meio, eu cuidava de toda a agenda do ministro da Defesa. Então, todas as atividades envolvendo ele, voos, reuniões, agendas, era feito com a minha equipe, eu era o head da operação. Que legal. Então, hoje eles chamam, né, dentro da corporação, chamam de ajudante de ordens e no meio corporativo de assessor especial, algo que o valha assim. Isso se perdurou por esses 5 anos e meio, né? Foi Que legal. um trabalho bacana. É. E eu lembro que quando a gente também trabalhava junto, você fazia análise de risco, né? Você trabalhava nessa pegada, né? Ia nas empresas, fazia essa análise, todo um trabalho na parte de segurança. E isso agrega muito hoje na sindicatura, né? No seu trabalho como síndico, né? Bastante. Porque quando a gente, como era oficial temporário, quando a gente sai do meio militar, se vem para o meio corporativo, você tem uma transição de carreira. Porque lá dentro você tem uma função muito bem estabelecida, você tem um trabalho, e quando você sai, as pessoas não entendem muito bem o que é isso. E depois que eu me formei em Direito, fui pós-graduação na área de Direito Administrativo. Desculpa, ele é advogado também? Sou advogado. Poxa, então você é um síndico completo, porque advogado, entende de segurança, poxa vida. Aí, ó, quem precisar de síndico profissional tá aí, ó, Bruno Sevieri. Tá vendo? E aí, quando eu vim para o mundo corporativo, as pessoas linkavam muito para a área de segurança. Legal. Né? E a gente tem uma barreira de entrar, porque o meio militar ele é um pouco fechado. Sim. E o meio corporativo ele tem uma série de relacionamentos que precisam ser desenvolvidos e construídos. E quando a gente sai do meio militar para o meio corporativo, você precisa construir isso do zero. E uma das coisas que todo mundo visualizava militar era a segurança. E lá dentro do meio militar, né, eu trabalhei, né, participei de forma colateral, não direta, na parte do sistema CISFRON, que era o Sistema de Defesa de Fronteira, onde tinha muita tecnologia envolvida nas partes de negociação dos Gripens, da aquisição dos Gripens e do submarino nuclear. Então, a gente transicionava isso lá dentro, que hoje já é público, né, todo mundo já sabe, o caça está aí, o submarino já saiu, acho que de Aramar, já está indo para o mar agora. Mas quando eu vim para o mundo corporativo, eu tive que vir para a área de segurança de novo. Aí eu voltei para a área de segurança. Não tinha como fugir. E ali que eu comecei a desenvolver, onde foi um ponto onde a gente se conheceu, lá na Quality. Na Quality, uma época muito legal. E aí, me conta a sua transição, porque foi um susto te reencontrar, né? Que você sempre atuou na parte de segurança. Falar, nossa, ele é síndico profissional. E hoje você está com quantos condomínios? Hoje, quando eu vim, né, da área de segurança para a área de sindicatura, também foi mais uma transição. Porque lá na Quality a gente fazia consultoria, né, para empreendimentos, tanto corporativo, centro de logísticas, fazia todo o estudo de análise de risco, porque tem homologação junto às grandes seguradoras internacionais para centro logístico de alto custo. E dali a gente começou a fazer análise de risco para empreendimentos, porque segurança é uma coisa que, ainda mais para alto executivo, eles prezam muito por isso e eles ficavam preocupados no condomínio deles. E aí
foi fazendo consultoria, explicando processo, procedimento, estruturação, cronograma de trabalho, tecnologia. E aí começou. Só que até eu assumir um prédio, entender muito bem as atribuições de um síndico, né? Eu transicionei em outros mercados de consultoria que eu fazia na época, né? Porque eu não era fixo. Depois que eu saí da Quality, não fiquei fixo. E aí eu recebi um convite para assumir um prédio. Aí eu falei, poxa, parece um negócio interessante. Vou me aprofundar mais um pouco. Que ano foi isso, Bruno? Que eu comecei a dar consultoria de prédio era desde aquela época, 2010, 2011, né? Só que antes da pandemia para cá, onde eu consegui, né, o primeiro convite para assumir um prédio. E bem nesse período foi engraçado porque a pandemia ela travou muita coisa, né? Muita. Ela trouxe uma série de questões. Eu tinha acabado de passar um concurso da Escola Superior de Guerra, onde eu ia fazer um outro estudo de análise de segurança, só que análise financeira para grandes volumes, para negociações de grande porte. E envolvia toda a parte de segurança de defesa, e isso ficou suspenso por 1 ano. Então foi uma inovação, assim, dessa transição bem interessante. Nossa, muito interessante, né? Acho que nem você imaginava que você ia estar nesse mundo hoje também, né? Não tinha nem essa percepção. E isso gerou um start também, porque quando a gente olhava uma série de questões de condomínio e falava, pô, isso aqui é muito simples de resolver. Eu vou colocar um sistema de tecnologia assim, isso aqui otimiza tal. E isso travava muito, porque a sindicatura você tem toda uma questão de previsão orçamentária. Sim. Então, se a pessoa não tem na gestão dela um entendimento claro de contabilidade, lançamento, programação e diluição, porque a previsão orçamentária ela não é mensal, ela é anual. Então, se você faz um projeto que cabe na sua previsão ali e está previsto investimentos em alguns itens, você consegue incrementar sem deliberar numa assembleia coisas mais simples. Ou você programa muito bem isso, equaliza muito bem a proposta, leva para uma assembleia e isso vai otimizar, dependendo do projeto, o custo-benefício daquilo que você está implantando, e esse dinheiro, dependendo do que você reduzir de custo para incrementar a tecnologia, você consegue ter um payback interessante. Sim. Daquele investimento. Sim. E qual foi a sua maior dificuldade nesse mundo, né, da sindicatura? Porque é um mundo totalmente diferente do que você vivia. Claro, tudo aquilo que você aprendeu, que você teve de conhecimento, você consegue aplicar dentro dos condomínios, né? Não importa residencial, corporativo, enfim. Mas qual foi a sua maior dificuldade nessa sua trajetória? Olha, eu vou, assim, lidar com tecnologia não é fácil. Não. Programação, linguagem. Hoje você tem uma série de tecnologias que otimizam bastante. Com IA você tem uma aceleração de entendimento e resolução de problemas. Agora, quando a gente fala de lidar com pessoas, é muito diferente do que a gente lida com o meio militar. Porque militar, você chega lá e fala, olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora, quando a gente vem para o meio corporativo, você tem que tatear muito bem toda a equipe, né? Engajar eles. Sem dúvida. Mostrar para eles o quanto eles são importantes dentro daquele empreendimento, que eles são fundamentais. E são mesmo, isso daí não é jargão, não é super importante. A gente não entrega nada sozinho. A gente entrega um complexo de atividades e pessoas para melhorar a experiência do condômino no dia a dia, que é dentro da casa dele. E isso faz uma diferença muito grande. Então, a dificuldade que a gente fala, né, que é lidar com pessoas, é lidar com o nosso colaborador na ponta da linha, seja terceirizado ou orgânico, e conseguir fazer que o morador entenda essa conexão. Porque quando você tem hoje um morador muito intransigente, você tem que multar, dar advertência, fazer todo aquele devido processo legal. Só que ele vira uma oposição desnecessária. E aí ele acaba atravessando algumas coisas, algumas linhas, que eu falo que tem uma coisa que é o limítrofe entre o pode e não pode, e aí a gente entra num negócio que hoje está muito em linha, que é a NR1. É isso que eu ia comentar com você. Eu falei, nossa, vamos falar um pouquinho então sobre a NR1, né? Porque a NR1 a gente tem um prazo aí para estar aplicando ela, né? E a gente não fala só em questão de empresas, né? Patrimoniais, mas todas as empresas vão ter que ter olhar para a NR1 hoje,
que acho que vai até dia 26 de maio, se eu não me engano, né? A exigência de implantação. Me fala um pouco, Bruno, sobre a NR1, porque tem muita gente que ainda não conhece, né? E sua visão perante os condomínios, né? O que se aplica em cima do seu trabalho de gestão NR1, porque tem muito síndico aí que não tem conhecimento, né? E é importante a gente aproveitar esse momento para passar esse conhecimento para esse pessoal aí que está no mercado. Com certeza, com certeza. A NR1, eu faço uma analogia muito à questão dos carregadores elétricos, né? É uma coisa muito discutida, está sendo implementada agora. Tem muito gap ainda de informação e aplicação, mas quando a gente fala de NR1, a gente está falando de saúde mental. Saúde mental é muito importante, pessoal. É você ter uma sinergia de trabalho e respeitar o limite das pessoas. Educação e respeito é fundamental, a gente não pode abrir mão disso. Sem dúvida. Né? E, assim, a pessoa não pode ser a pessoa mais cordial do mundo, mas a gente tem que ter um limite de respeito. Por mais que você concorde ou não concorde em alguns itens, a gente tem que ter uma barreira onde o direito de um não interfere no direito do outro. E mentalmente, quando a gente fala isso, aquelas pessoas que são... Hoje tem muita coisa falando de stalking, né? E isso também está muito ligado à NR1, que a pessoa fica lá, olha, caiu um papel no chão, a portaria não faz nada, a limpeza não sei o que lá, ninguém presta, nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom. Isso daí é saúde mental. Ela vai minando o dia a dia das pessoas com informações que não é só pejorativa, mas são detratoras, né? Ela traz aquilo que a pessoa, por mais que ela faça, nunca tá bom, então ela nunca vai melhorar. Você entende? E a NR1 ela traz muito disso para dizer assim, olha, pera, até aqui você pode, daqui para cá não. Você pode pontuar, mas você não pode humilhar as pessoas, você não pode desrespeitar, porque Sim. O respeito ela não está atrelado ao cargo ou à função dela, está atrelado ao ser humano, e eles esquecem disso. Você já vivenciou alguma situação que você queira contar pra gente? Olha, eu tenho uma situação extremamente polêmica. Ah, a bomba! Olha a bomba! É polêmica. É polêmica? É polêmica, porque eu assumi um prédio, e esse prédio, quando eu concorri, as pessoas falaram, olha, tem uma pessoa aqui que é um pouco complexa. Eu falei, não, a gente trabalha normal, é profissional, tal, complexo. O que é complexo para vocês? Vocês vão me explicar o que é complexo. Porque a gente veio de uma área que complexidade a gente resolvia de diversas formas e isso evoluía. Agora, a complexidade ela não pode ser destoada da questão de respeito à educação, porque uma coisa complexa você trabalha e você resolve. Agora, respeito à educação, né, caráter vem de berço. Então, aí a gente não consegue moldar uma coisa que fica e nasce com a pessoa. E essa grande dificuldade, né, que dentro dos condomínios que eu tenho, isso é muito raro acontecer. Tem a síndrome das pessoas que são empoderadas, que o condomínio é dela e não é de todos? Nossa, tem. Sabe com quem você está falando? Sabe com quem você está, sabe quem eu sou? Né? Isso daí é normal, isso acontece e tal. Pra gente que tá muito na linha de frente, né, e pela questão de não ter sido militar e ter uma estrutura psicológica até um pouco melhor para lidar com essas situações, a gente tem uma equipe de trabalho, né? Então todo mundo ali fica afetado com a conduta de algumas pessoas. Sim, sem dúvida. E a gente como síndico, a gente consegue notificar, fazer uma advertência, etc., mas eu não consigo segurar o que eles proferem, o que eles falam, o que eles escrevem, e aí isso vai minando, né? E essa questão muito polêmica, que foi até um motivo de uma renúncia nossa, né? Porque a gente chegou até um limite que a gente conduziu explicando, olha pessoal, vocês estão passando a barreira, vocês não podem conduzir dessa forma, a gente tem uma forma de trabalho, né? A gente chegou a receber uma notificação extrajudicial da terceirizada da forma com que moradores tratavam colaboradores da terceirizada lá dentro. Né? Olha o nível que chegou, e aí a gente falou, não... Olha que para terceirizada fazer isso, porque tá puxado, hein? Tá puxado. O negócio saiu extremamente de controle. E aí, olhando, né, o cenário, vou entender quem que é aquela pessoa, por que está acontecendo isso, né? E a pessoa se colocava como autoridade, e depois falou, não sou autoridade, porque aqui eu sou condômino, né? Ele viu que a gente tem o conhecimento de lidar com a situação e viu que isso poderia até gerar um processo administrativo, né, dentro da onde ele representa. Porque ele tem que entender que dentro do condomínio ele é condômino. Sem dúvida. E ele tem que respeitar as regras. E a gente é guardião da convenção e do regulamento.
né? Isso daí a gente é uma coisa que a gente não abre mão, a gente precisa disso para gerir uma comunidade, uma microcomunidade. E isso foi tomando proporções assim estratosféricas. Nossa, Bruno, que situação, hein? E hoje você, né, dentro da sua equipe, você tem quantas pessoas hoje como braço? Hoje eu tenho 4 pessoas. 4 pessoas que te dão suporte. Que me dão suporte. Tá, e me fala um pouco sobre como você trabalha hoje, né, dentro dos condomínios, né? Você tem preposto isso? Você coloca uma pessoa para estar cuidando para você? Me fala um pouco sobre o seu trabalho, até mesmo o pessoal conhecer e quem precisar também poder entrar em contato com você. Me fala um pouco mais, qual que é o seu diferencial de trabalho hoje, ô Bruno? O que você traz? Por exemplo, eu vou contratar o Bruno, né? O que você me traz de diferencial? Eu trago alguns pontos de diferencial e eu acho que é uma coisa que ele já está transmitido quando a gente fala que serviu as Forças Armadas, porque servir, né, as Forças Armadas é servir o nosso país, é servir a nossa nação. E quando eu sou eleito num condomínio, o meu senso é de servir o condomínio como um todo, e não servir o interesse de uma pessoa ou duas. Importante. E levantar essa bandeira que eu levantei durante anos, verde e amarela, e continuo levantando, tá? Não deixo de levantar. Que legal, é isso aí. Porque o nosso país é o nosso país, né? Eu escutei, verdade. fazendo um parênteses, eu escutei uma coisa muito importante do General Mourão, esses dias, que ele falou assim, o militar, ele não deixa de ser militar, ele vai para a reserva. E quando ele vai para a reserva, você tem um acionamento de guerra, ele volta, veste a farda e vai combater. Então ele é militar a vida inteira, né? Ele não deixa de ser. E por isso que eu falo que a bandeira continua, o país é nosso, estamos aqui, vamos lutar e etc. Mas isso é ideologia política, não é ideologia política na verdade, tá? Isso daí é da onde eu vim e como eu fui formado, né? Sim, é defender o que os nossos você aprendeu, interesses né? macros, independente da política, porque condomínio é política, né? É politicagem pura, né? É politicagem pura. Você acaba virando prefeito daquele condomínio, né? Você é um prefeito, porque você é eleito, e a gente, né, eu aprendi isso muito no meio militar, né, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. A gente não tem que fazer o que as pessoas querem pontualmente, tem que fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? O que a maioria quer, o que a maioria vence, dentro da legalidade. Então, a gente não tem receio de um condomínio, quando a gente é eleito, de falar assim, olha, agora você foi eleito pela turma A. Isso eu deixo claro, eu sou eleito para todos. Né? E a gente conduz dessa forma. E a minha equipe, eu tenho outros militares que trabalham comigo. A gente não monta um quartel, a gente monta uma estrutura com processos e procedimentos. Boa, né? Não é quartel. Não é quartel, mas a nossa equipe ela é muito condicionada às questões de disciplina. A gente precisa disciplinar. Sim. Né? Eu falo, a gente é o que a gente controla. Eu preciso controlar estoque, eu tenho que ter inventário, eu tenho que entender o condomínio, como é que ele está. Isso é uma coisa legal, porque tem síndico que acha que é só ser síndico e mandar, né? Entrar no condomínio e falar, não, isso aqui tem que arrumar, isso aqui tem que fazer. E não é só isso, porque o condomínio é uma empresa, você tem que ter uma visão de empresa. Posso estar errada, não sei, estou errada. Então você tem que ver, você tem que cuidar do patrimônio, igual inventário. São poucos condomínios que trabalham a questão do inventário, você concorda? Concordo. Ele precisa saber o que ele tem lá, né? E se um dia precisar trocar, os motivos, por que levou, o investimento, né? Você tem que dar essa prestação, né? Isso é muito legal, essa visão. E eu vejo que não são muitos condomínios que têm essa atividade. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Não, isso daí é extremamente importante, né? Porque o condômino, ele faz a arrecadação de uma cota. E ele paga o condomínio mensalmente. Ele fala, olha, eu pago o condomínio. Por que as coisas não acontecem? Né? Por quê? Porque tem que, primeiro, estruturar e entender o que ele está pagando. Porque ele pode pagar uma cota altíssima de condomínio, mas esse dinheiro vai para onde? Como que ele é aplicado? E não é isso, ele tem que fazer um plano de ação, né? A gente tem as previsões orçamentárias, né? Que ele vai falar assim, eu tenho um custo X, né? Arrecadação Y... Vai ter que precisar aumentar condomínio, vai ser tanto, mas ele tem que ter um plano, né? Ele tem que estipular um plano em cima. Não sei se faz sentido para você. Faz. E a gente vê que tem muito síndico no mercado que está despreparado, né? Enfim, vai deixar para ver o plano quando tiver já próximo de uma previsão orçamentária.
E isso, você sabe que impacta bastante, né? Por exemplo, previsão orçamentária no qual o síndico não quer fazer o repasse, fica muito tempo sem fazer repasse, e aí quando vê, né, fica 2, 3 anos sem reajustar, aí quando precisa reajustar, a porcentagem acaba sendo absurda, não é? Então, assim, você tem que ter processos, você tem que ter planos de ação, você tem que ter controle. Então, assim, eu percebo que, pelo que você já me contou, você tem uma equipe estruturada para cuidar de tudo isso, né? Para não dar dor de cabeça e saber que no final de cada ano o dinheiro vai estar lá direitinho, com o fundo de investimento perfeito, com todas as ações feitas. Isso é muito legal. E não deixa de ser uma empresa, né? A gente tem, por mais que a nossa estrutura seja enxuta, né? Quando a gente recebe um condomínio, os primeiros 60 dias, a gente faz planejamentos do condomínio. A gente precisa conhecer o condomínio. A gente não pode entrar num condomínio e falando, olha, nós vamos fazer isso e aquilo. Seria muito superficial. Sim, né? A gente tem que entender quem que é a equipe local, como é que está, como é que os contratos estão sendo executados, se precisa de ajuste contratual, redução, aumento, o escopo está atendendo, não está atendendo. Isso é uma análise. Essa análise a gente não faz em uma semana. Porque todo o trabalho de condomínio, quando você altera, você mexe com a sistemática do dia a dia de 300, 400, 1.000 moradores, né? Isso daí ele é uma percepção muito importante, porque quando você é eleito, o pessoal tem um anseio de, olha, putz, resolveu o problema, trocamos síndicos, aquele síndico não dava certo, ou aquele síndico que saía, estava cansado. O motivo são coisas que eu falo. Eu não falo de gestões passadas, eu falo do meu planejamento do futuro. Né? Porque Sim. o passado, ele vai para o museu, né? Aí a gente precisa construir e construir. O passado, ele até te apoia em algumas decisões, né? Mas você não pode ficar preso nele, senão você não consegue fazer nada, né? Não pode. É verdade. E aí a gente faz toda essa parte e leva para o conselho fazer um overview antes, chama uma assembleia, explica, ó, a gente recebeu, estava defasado, não estava, o contrato A, B, vocês estão gastando muito com isso. Será que precisa gastar tudo isso? Será que a gente não pode otimizar? Isso é importante. Isso, a gente vê muitos casos de condomínio aí que... Né, a gente estava comentando sobre essa questão, né? De alguns síndicos sendo convidados a se retirar devido à má gestão que se pratica, né? Às vezes, eu falo assim, às vezes não é que nem só questão de má gestão de um síndico 1 ou síndico 2, tanto faz. É que o síndico ele precisa ter um conhecimento para poder levar um projeto, seja de manutenção, seja de revitalização, seja de estruturação, bem estruturado, para os condôminos terem a segurança que eles vão investir o dinheiro naquilo. Não é simplesmente falar, precisamos fazer e pronto, acabou. Você tem que ter um storytelling daquilo, você precisa construir uma narrativa, porque eles não entendem de condomínio, eles não entendem de manutenção. Eles não entendem de operação de condomínio. E você tem que estruturar para eles, por A mais B, e explicar para eles que aquilo é bom para eles. Sim. Né? E muita gente fala, poxa, eu já faço... Eu estou falando isso porque a gente conhece bastante síndico de mercado. E a pessoa fica cansada, ela fala, poxa, eu tenho que convencer o que é bom para ele mesmo. Se ele não quer, eu não vou me empenhar nisso. E na verdade, a nossa função é essa, esclarecer isso muito bem. Né? Eu tive uma assembleia essa semana com um prédio com um grande problema de patologia, né, de fachada, e um condômino levantou e falou assim, olha, eu como engenheiro civil, eu não recomendo fazer a fachada. Eu falei, mas já tem mais de 8 anos, você está fazendo manutenção preventiva. Ela é mais barata do que a corretiva, né, e está no planejamento. O planejamento é esse, passou-se um período, Sim. começou-se a apresentar as patologias de infiltração, umidade, etc. E você tem que planejar a impermeabilização, que faz parte da pintura, etc. Para não ficar mais caro no final. Para não ficar mais caro no final. E ele fez isso. Eu falei, gente, consta em ata, porque se ficar mais caro, ele vem se justificar, porque ele é engenheiro. Ele tem que dar esse parecer, se ele fez o parecer na Assembleia, agora ele tem que se apresentar e explicar. Porque todo o processo de investimento, ele é dolorido para o condomínio. E perfeito, porque você se respaldou, né? Com certeza. A decisão era fazer o preventivo, já que foi decidido não fazer o preventivo, que conste em ata, né, que essa decisão não foi tomada pelo síndico, e sim por quem estava lá. Pela Assembleia. Pela Assembleia. E ela é soberana, tá? Então, em assim, tudo? quase tudo, né? Acho que a Assembleia é quase tudo essa soberana. Essa questão de Assembleia soberana,
eu falo que tudo bem, ela é soberana porque ela decide, mas o síndico tem que tomar muito cuidado com as informações que ele leva, porque ele responde civil e criminal. Por mais que uma assembleia decida a empresa, não importa qual segmento que vai contratar, ele tem que saber qual empresa levar, porque a assembleia é soberana, mas quem responde civil e criminal é o síndico. É isso, responde mesmo. Né? Responde mesmo. E aí é uma coisa que a gente fala, né? Todo o nosso processo de contratação, ele segue um compliance. Exato. De validação de quantos anos a empresa tem, qual que é o passivo dela, Sim, como que é o ter. momento dela, isso é super importante. E são poucos síndicos que fazem esse levantamento, né? Vão pelo preço. E a gente sabe que o preço é complicado, né? A gente sente que, né? Eu, por exemplo, na parte comercial, a gente sente que a gente perde muita proposta para preço, né? Tem empresas que jogam muito abaixo. Só que, gente, não existe milagre no mercado, né? Eu vou falar do meu segmento, que é um segmento que eu tenho conhecimento. Então, assim, mão de obra hoje, empresa terceirizada, não tem muito lucro. Você sabe disso. É bem, né, enxuto. E você jogar um preço muito abaixo de mercado, gente, isso serve de alerta. Eu vivo falando isso. Puxa a certidão, procura saber como que está o tempo, né? A questão das certidões, se está positivo, efeito negativo, há quanto tempo isso se estende, né? Porque vai te dizer se a empresa está com estabilidade financeira ou não. Porque se ela quebrar, meu amigo, vai ficar tudo para você pagar. E sabe o que vai acontecer? Hoje o morador ele não está mais leigo em relação aos direitos. Ele vai exigir que o síndico responda por aquilo. E quem levou a empresa para ser contratada em assembleia? O síndico. Então, não abona a responsabilidade. Estou falando besteira? A responsabilidade do síndico, ele tem uma limitação também, né? Porque a responsabilidade direta da contratação é do condomínio, a gente é mandatário. Sim. Agora, tem casos hoje de empresas que estão em recuperação judicial, né? Tiveram a falência decretada, sim, o condomínio vai responder subsidiariamente, é grande. Ele vai pagar as verbas trabalhistas, vai responder e isso acontece. Isso vai acontecer sendo orgânico ou terceirizado. Né? O síndico ele vai responder se minimamente não cumprir um compliance. Exato. Eu peguei qualquer empresa, joguei aí e tal. Ele, assim, não é que ele vai responder, né? O condomínio pode até tentar fazer isso, tá? Mas ele tem um contrato que é válido, foi lícito, teve transparência, foi apresentado propostas, foi escolhido. Então, se ele seguir um básico ali, ele vai estar mais resguardado, porque na justiça a gente sabe, né? Tudo pode, nada pode. Ela é atividade meio, não é atividade fim. Né? E você nunca sabe o que vai sair da decisão de um juiz, né? Não sabe. É uma caixinha de Pandora, digamos assim. Você não sabe qual decisão. Bom, a gente sabe pelo que acontece no mercado, né? Mas você pode ter uma surpresa. Pode ter uma surpresa. Mas, Bruno, eu queria ficar horas aqui falando com você, porque você é uma pessoa extremamente agradável. É legal conversar com pessoas que têm conhecimento, porque a gente aprende muito. Mas eu gostaria que você aproveitasse esse momento para mandar um recado para os seus amigos da área, né, condominial. Quiser falar alguma coisa, enfim, manda seu recado e depois deixa seu contato para quem quiser falar com o Bruno. Legal. Eu vou deixar um recado muito importante aqui para vocês, que é uma coisa que você comentou de preço, né? O pessoal fica brigando muito por preço, a gente tem que brigar por valor. O valor que a gente agrega, ele não tem preço. E tudo que a gente faz bem feito, ele gera valor agregado. Então, quando a gente traz para um mercado condominial uma empresa que ela não é mais barata, mas ela tem um valor agregado, daqueles que vão estar na frente do condomínio, representando, fazendo segurança, controlando o acesso, se a gente não tem uma remuneração boa para eles não vão ter engajamento, eles pulam. E se você tem hoje, né, uma gestão de condomínio onde as pessoas brigam por um síndico mais barato, hoje eu não me identifico com isso. Porque eu preciso entregar um bom trabalho, eu preciso ter uma boa equipe, Sim. Eu preciso que as pessoas estejam de fato comprometidas em entregar todo aquele trabalho de condomínio, de gestão, segurança, manutenção, comprometimento, transparência, lealdade ao condomínio. Isso daí está muito ligado aos nossos valores e princípios. E a gente não consegue hoje no mercado condominial, né, olhar quantidade, a gente vê qualidade. Por isso que a gente segmenta muito o nosso trabalho,
né? Cada um tem o seu perfil, cada um atende de uma forma, mas a gente segmenta por conta disso. E eu deixo como reflexão para vocês uma coisa muito importante, né? Qual que é o valor que você quer gerar dentro do condomínio? O que você quer levar para as pessoas? É isso aí. E quem quiser falar com o Bruno, como que faz? Quem quiser falar Rede comigo, social, telefone, manda cartinha. Eu sou muito reservado com rede social, eu não sou um síndico estragamado, eu não gosto de ficar indo para as redes e ficar publicando, Instagram e etc. Tanto é que meu Instagram é fechado. O meu trabalho ele vem muito por indicação e não muito com parcerias com administradoras e etc. A gente trabalha assim porque... ainda mais no alto padrão, a gente segmenta muito por indicação. Poxa, o trabalho está muito bom, o vizinho do alto padrão quer que tenha esse perfil, porque eles olham a mudança, né, de cultura daquele prédio. E para falar comigo, vocês podem mandar um WhatsApp, eu acho que... Um WhatsApp? WhatsApp a gente trabalha bem, e-mail a gente trabalha bem, agora Instagram, rede social, a gente se mantém muito reservado por conta do trabalho que é muito private. Você quer deixar seu contato? Vou deixar meu contato para vocês, né? É 11, o número aqui de São Paulo, 919340637. 919340637. Bruno, eu queria te agradecer, foi muito boa a conversa. Obrigada por você disponibilizar uma parte do seu dia para estar aqui com a gente. E eu vou aqui me despedindo de todos, agradecendo mais uma vez a audiência de vocês. E se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que a gente aborde aqui, manda pra gente, tá? Vai ser um prazer poder trazer aí para vocês o conhecimento que vocês precisam, tá bom? Um beijo a todos, até o próximo podcast. Obrigada, Bruno. Obrigado pelo convite. Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia, e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em associações, condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTEC Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.